Leitura do capítulo 18, O Problema de Fulano, do livro Deus no Banco dos Réus, C.S. Lewis, edição especial Thomas Nelson Brasil. Suponho que 7 em cada 10 dos que leem essas palavras enfrentam algum tipo de dificuldade com relação a um outro indivíduo da espécie humana. Seja alguém no trabalho ou no lar, seja o patrão ou o funcionário, sejam as pessoas com quem se divide a casa ou aquelas em cuja casa se habita, sejam sogros, pais ou filhos, seja a esposa ou o marido. Alguém está dificultando sua vida mais do que o necessário nesses últimos dias. Nós não costumamos mencionar essas dificuldades, especialmente as domésticas, para estranhos. Porém, às vezes fazemos isso. Um colega nos pergunta por que estamos tão mal-humorados e a verdade nos escapa. Em tais ocasiões, o colega geralmente diz, abre aspas, mas por que você não conversa com ela? Por que você não se abre com sua esposa, ou seu marido, ou seu pai, ou sua filha, ou seu chefe, ou o proprietário do imóvel, ou seu inquilino? As pessoas costumam ser razoáveis. Você só precisa fazer com que elas enxerguem as coisas sob o ângulo certo. Explique de uma maneira sensata, tranquila, amigável. Fecha aspas. E nós, independente do que respondamos, lá no fundo pensamos com tristeza. Abre aspas. É porque ele não conhece fulano. Fecha aspas. Nós conhecemos. Nós sabemos como é absolutamente impossível fazer com que ele dê lugar à razão. Nós já tentamos até cansar, ou então nunca tentamos por estar cientes desde o início de que seria em vão. Sabemos que se procurarmos, abre aspas, nos abrir com fulano, fecha aspas, uma das seguintes coisas acontecerá. 2 pontos. Haverá drama. Ou fulano nos olhará com um completo espanto e dirá, não faço a mínima ideia do que você está falando. Ou ainda, fulano concordará conosco e prometerá mudar de atitude. Porém, no dia seguinte, será exatamente o mesmo de antes. Você sabe que qualquer tentativa de conversar com essa pessoa será frustrada pela antiga e fatal falha existente no caráter dela. Além disso, ao olhar para trás, você se lembra de como todos os seus planos sempre foram frustrados por essa falha fatal, pelo incurável ciúme, ou pela preguiça, ou pelo melindre, ou pela confusão, ou pelo autoritarismo, ou pela irritabilidade, ou pela inconstância de fulano. Até certa idade, você talvez tenha nutrido a ilusão de que alguma felicidade externa, uma melhoria na saúde, um aumento no salário, o fim da guerra, resolveria sua dificuldade. Mas agora você sabe que não é assim. A guerra acabou e você percebe que, mesmo se as outras coisas acontecessem, fulano ainda seria fulano e você continuaria enfrentando o mesmo problema de sempre. Mesmo se ficasse milionário, seu marido continuaria sendo opressor, sua esposa continuaria sendo implicante, seu filho continuaria bebendo ou sua sogra continuaria morando com você. É um grande passo entender que é assim que as coisas funcionam e enfrentar o fato de que, mesmo se todos os fatores externos contribuíssem, a verdadeira felicidade ainda dependeria do caráter das pessoas com quem temos de viver, e não podemos modificar o caráter delas. Agora vem a questão. Ao passar por isso, temos pela primeira vez um vislumbre de como deve ser para Deus. Afinal, naturalmente, é a este tipo de coisa, entre aspas, de certa forma, que o próprio Deus se opõe. Ele providenciou um mundo belo e abundante para as pessoas viverem. Ele lhes deu inteligência para entender como este mundo pode ser usado e consciência para saber como ele deve ser usado. Deus idealizou as coisas de que as pessoas necessitam para a vida biológica, comida, bebida, descanso, sono, exercício, de modo a serem prazerosas. E, após tudo isso, vê todos os seus planos sendo arruinados, assim como nossos pequenos planos são arruinados pela perversão delas. Tudo aquilo que ele lhes deu para que fossem felizes é transformado em ocasião para brigas, ciúmes, excessos e acúmulos de parvoices. Abre aspas do leitor. Não faço a mínima ideia do que seja parvoices. Parvoices. Fecha parênteses do leitor. Talvez você diga que a situação é muito diferente para Deus, pois ele poderia, se quisesse, alterar o caráter das pessoas, ao passo que nós não temos esse poder.
No entanto, essa diferença não é tão profunda quanto poderíamos imaginar a princípio. Deus estabeleceu como regra para si que não modificaria o caráter das pessoas à força. Ele o pode fazer e o fará somente se elas o permitirem, verdadeiramente limitando deste modo seu poder. Às vezes, nós nos perguntamos por que ele fez isso ou até mesmo gostaríamos que ele não o tivesse feito. Mas ao que tudo indica, ele acha que vale a pena. Ele prefere ter um mundo de seres livres com todos os riscos que isto implica, a um mundo de pessoas que agem corretamente como máquinas pelo simples motivo de serem incapazes de agir de outra maneira. Quanto mais conseguimos imaginar como seria um mundo de seres automáticos perfeitos, mais, creio eu, enxergamos a sabedoria dele. Eu afirmei que, quando todos os nossos planos são arruinados pelo caráter das pessoas com as quais temos de lidar, estamos, em certo sentido, vendo como essa situação deve ser para Deus. Mas apenas em certo sentido. Há dois aspectos que o ponto de vista de Deus é muito diferente do nosso. Em primeiro lugar, ele vê, como você, que todas as pessoas em sua casa ou no seu trabalho são, em graus variados, inadequadas ou difíceis. Mas, ao olhar para essa mesma casa, essa mesma fábrica ou esse mesmo escritório, ele vê mais uma pessoa com o mesmo problema. Uma pessoa que você mesmo não vê. Refiro-me, é claro, a você mesmo. Este é o grande passo seguinte da sabedoria. Perceber que você também é exatamente este tipo de gente. Você também tem uma falha fatal em seu caráter. Todas as esperanças de planos dos demais foram frustrados repetidas vezes pelo seu caráter, assim como suas esperanças e planos foram arruinados pelo caráter deles. Abre parênteses do leitor. Isso a teologia coach não te conta, isso esses pregadores não te falam. Fecha parênteses do leitor. Não é bom, de modo algum, minimizar essa realidade com uma confissão geral e vaga do tipo: é claro que eu sei que eu tenho falhas. É importante perceber que há uma falha realmente fatal em você. Algo que provoca nos demais o mesmo sentimento de desespero gerado pelas falhas deles. E ela é, quase certamente, algo que você desconhece. Assim como aquilo que os anúncios chamam de halitose. Todos notam, menos o próprio indivíduo. Abre parênteses do leitor. Você sabe o que ele está falando? O famoso bafo. Quem tem bafo não sabe que tem bafo. Aliás, tem um vídeo do Porta dos Fundos excepcional sobre bafo. Fecha parênteses do leitor. Mas por quê? Talvez você me pergunte, os outros não lhe contaram? Acredite em mim, eles tentaram contar muitas vezes, mas você não conseguiu aceitar. Talvez uma boa medida daquilo que você chama de implicância, mau humor ou estranheza da parte deles seja apenas tentativas de fazê-lo ver a verdade. Além disso, você não conhece a fundo nem mesmo as falhas de que já tem consciência. Você diz, abre aspas, admito que perdi a cabeça ontem à noite, fecha aspas, mas os outros sabem que você sempre faz isso, que é, de modo geral, alguém mal-humorado. Você diz, abre aspas, admito que bebi muito sábado passado, fecha aspas, mas todos os demais sabem que você é um bêbado habitual. Esse é um aspecto em que o ponto de vista de Deus difere do meu. Ele vê o caráter de todos, eu vejo o de todos, exceto o meu. Porém, peraí, tem que respirar que depois dessa lambada do Luiz, eu vou até ler de novo para você pegar, hein? Esse é um aspecto em que o ponto de vista de Deus difere do meu. Ele vê o caráter de todos, eu vejo o de todos, exceto o meu. Porém, a segunda diferença é esta. Ele ama as pessoas apesar de suas falhas. Ele não deixa de amá-las. Ele não as abandona. E não venha me dizer, abre aspas, para ele é fácil, pois não tem de conviver com elas, fecha aspas. Ele tem sim. Ele está tanto dentro quanto fora delas. Ele está com elas de modo muito mais íntimo, próximo e incessante do que jamais poderemos estar. Cada pensamento vil na mente das pessoas e na nossa, cada momento de maldade, inveja, arrogância, ganância e presunção confrontam seu amor paciente e intenso e entristecem seu espírito mais do que o nosso. Quanto mais pudermos imitar a Deus em ambos esses aspectos, mais progresso faremos. Devemos amar mais o indivíduo que nos causa problemas e aprender a olhar para nós mesmos como pessoas exatamente iguais.
Alguns consideram mórbida a atitude de estar sempre pensando nas próprias falhas. Isso seria bem verdade se a maioria de nós conseguisse parar de pensar nas próprias falhas sem imediatamente começar a pensar nas falhas dos outros. Infelizmente, gostamos de pensar nas falhas dos outros e, no sentido apropriado da palavra mórbido, este é o prazer mais mórbido do mundo. Nós não gostamos de receber limites, mas surgir uma forma de limite que deveríamos impor a nós mesmos. 2 pontos. Devemos abster-nos de pensar sobre as falhas dos outros, a menos que nossos deveres como professor ou pai tornem necessário fazê-lo. Sempre que esses pensamentos impróprios surgirem, por que não simplesmente afastá-los e pensar, em vez disso, em nossas próprias falhas? Afinal, neste caso, com a ajuda de Deus, é possível fazer algo. De todas as pessoas inadequadas em sua casa ou em seu trabalho, existe apenas uma que você pode melhorar muito. Esse é o fim prático do qual devemos partir, e é melhor que o façamos. Teremos de lidar com isso algum dia, e quanto mais adiarmos a tarefa, mais difícil será começar. Qual é a alternativa, afinal? Vemos com clareza que nada, nem mesmo Deus, com todo o seu poder, pode fazer alguém realmente feliz, enquanto o indivíduo continuar sendo invejoso, egoísta e maldoso. Tenha certeza de que há algo dentro de nós que, a menos que seja alterado, é capaz de tirar o alcance de Deus o poder de evitar que sejamos eternamente infelizes. Enquanto este algo permanecer aqui, não poderá haver céu para nós, da mesma maneira que não pode haver bons aromas para alguém resfriado, nem música para o surdo. Não é uma questão de Deus nos mandar para o inferno. Em cada um de nós há algo crescendo que, em si mesmo, será o inferno, a menos que seja arrancado pela raiz. O assunto é sério. Coloquemo-nos nas mãos dele uma vez por todas, hoje mesmo, agora mesmo. Abrindo o comentário do leitor. Bem, espero que você entenda o que Lewis quer dizer com Deus estar limitado no seu poder. Lewis trabalha aqui com a categoria do livre-arbítrio, como vocês podem perceber, e que o ser humano tem essa capacidade de limitar a ação de Deus dentro de si. Concordo com Lewis, acredito e defendo esse tipo de teologia, que Deus nos deu essa liberdade e que Ele não fará algo em nós se nós não o desejarmos, se nós não o buscarmos, se nós não nos submetermos à poderosa mão de Deus. Como disse John Piper, tem coisas que Deus não fará na nossa vida se nós não orarmos. Então sim, creio que o caminho para a felicidade só é possível quando nos entregamos a Deus, quando temos essa consciência de que temos uma falha fatal de nosso caráter e precisamos de Deus para que essa falha fatal seja corrigida nele, por ele, para ele, por meio dele, para a glória dele. Fecha comentário do leitor. Eu acabei de ler o capítulo 18 do livro Deus no Banco dos Réus, de C.S. Lewis, edição especial da Thomas Nelson Brasil.